Fala aí pessoal, de volta aqui no canal do Branco. Quero contar para vocês dois fatos marcantes, muito diferentes, daquela lendária viagem da Janis Joplin ao Brasil, né, em 1970. Muito já se falou sobre essa história, né? A passagem dela por aqui, o Carnaval, a Bahia, o encontro com o Serguei, tão famoso, né? Porém, eu, lendo a biografia da Janis, encontrei ali dois fatos que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, que me deixou bastante curioso, já que eu conhecia bem essa história, eu li um monte de matérias a respeito, só que tem dois fatos ali na biografia dela que não costumam ser citados. Talvez alguém já tenha falado sobre isso aqui no Brasil, em alguma matéria, algum vídeo, eu nunca tinha visto. Eu fui ver na biografia da Janis. Como conta a história, né? A Janis chegou aqui em fevereiro de 1970 para tentar uma rehab, né? Uma reabilitação. Ela precisava se livrar do vício em heroína, né? Tinha acabado de gravar um disco, estava para começar a gravar um próximo disco, estressada, cheia de problemas com os músicos, com a banda, com questão de agenda, gravadora, aquela coisa toda. Então resolveu vir para o Brasil para curtir o carnaval. Desde que tinha assistido o filme Orfeu Negro, né, que é um clássico do final da década de 50, né, ambientado no Rio de Janeiro, ela tinha aquele sonho de ver aquele movimento todo de rua, né? E aí teve a ideia de vir para cá. Por quê? Porque aqui no Brasil, na época, não tinha heroína praticamente. Então ela falou, lá eu vou conseguir ficar longe das drogas. Embora, né, ela manguaçasse muito, mas pelo menos não ia ter heroína para ela aqui. Então ela chega no Rio de Janeiro de forma anônima, né, apenas acompanhada de uma amiga, a linda Grave Knights. Do aeroporto elas vão direto para o Copacabana Palace, né, hotel famoso, internacional, onde ficavam as estrelas. E lá as coisas já começam a desandar, né? Ela resolveu dar um tibum ali na piscina do Copacabana, comoveu o mundo, nua. E aí, pronto, foi expulsa do hotel. E essa expulsão do hotel dela é que começa a gerar um monte de coisas, acontecimentos que talvez não fossem dessa forma se ela tivesse ficado comportadinha no hotel. É claro que isso era muito difícil de acontecer em se tratando de Janis Joplin, né? Por quê? Ao ser expulsa do hotel, ela, sem saber o que fazer, sem planejamento, nada, né? Naquela época as coisas eram diferentes, não tinha internet, era muito difícil você se comunicar rapidamente, né? Mal tinha telefone. Ela, junto com essa amiga, atravessaram a rua, literalmente, né? A avenida da praia ali, ficaram perambulando ali pela praia de Copacabana, até que foram reconhecidas por um fotógrafo chamado Rick Ferreira. Ele havia morado em Nova York, trabalhado lá e tal. De longe ele sacou aquela gringa chorando ali, falou, pô, conheço essa pessoa, né? Abordou ela, Janis Joplin. E aí contou toda a história e tal. Ele convidou a Janis e a amiga para ficarem no apartamento dele. Vejam só que era ali próximo, mas disse que era um apartamento minúsculo e nem telefone tinha, né? Vale lembrar que estamos falando de 1970, né? O telefone no Brasil só foi ser popular lá para metade, começar a popularizar na metade da década de 80. Mesmo assim, valia um carro, né? Quem é mais velho vai lembrar disso aí. Você tinha que fazer um cadastro, esperar uns 3 anos para sair a sua linha e pagar o preço de um carro. Mas enfim, isso é outra história. E aí elas foram para o apartamento dele, mas logo, né, essa amiga, a linda Grave Knights, vendo a roubada que elas tinham se metido, resolveu vazar, né? Meteu o pé e voltou para os Estados Unidos. A Janis ficou junto com o Rick Ferreira, lá o fotógrafo, que falou, pô, preciso apresentar a noite para essa mulher e vice-versa, né? Claro, Rio de Janeiro e tal, era o que ela queria conhecer, a badalação. Levou ela para a noite, exatamente para um local onde quem era o cantor lá? Serguei. Pois é, a famosa história do Serguei começa aí, mas ainda sem o holandês. Lembra que sempre que o Serguei contava a história, ele falava de um holandês. Por enquanto ainda não tem o holandês na história. Mas o fato é que eles vão parar numa boate, lá na Avenida Atlântica. Essa boate, inclusive, eu tenho o nome dela aqui em algum lugar, porque isso foi registrado, né, na época. Chamava-se... Onde tá? Eu perdi agora. Ah, Bolero. Boate Bolero. Chegando lá, diz que era um inferninho, frequentado por prostitutas, marinheiros, né? Fina flor da sociedade ali carioca e tal. Um lugar decrépito, assim, não era um lugar bacana, né? Mas ela se sentiu bem, porque era o tipo de ambiente que ela gostava. O Serguei, ao reconhecê-la, porque ela chegou lá com o Rick Ferreira, até então o Serguei não sabia que ela estava na cidade.
O Serguei do palco viu, o Serguei era crooner de uma pequena orquestra ali que tocava na boate. Ele reconheceu e falou: senhoras e senhores, com vocês, a maior cantora de todos os tempos. Convidou a Janis para o palco, ela subiu e cantou a capela, como ela fazia em Mercedes-Benz, né? Fez em Mercedes-Benz. Por quê? A banda não sabia, evidentemente, tocar nada dela, não conheciam nada dela. E aí foi ovacionada, mandaram um monte de bebida e tal, ficaram muito loucos. No dia seguinte, foram para onde? Foram para a praia, né? E na praia, a Janis Joplin conhece David Niehaus, junto com outro americano que estavam dando um rolezinho lá na praia também, no Rio de Janeiro. Ele estava viajando o mundo, esses dois amigos. Se eu não me engano, eles eram irmãos, inclusive. Estavam viajando o mundo, aquele ideal hippie de viajar o mundo e tal. Se deparou com a Janis na praia, trocaram ideia, pá, pegou. Pegou, já, a Janis já apaixonou e tal. E daí é que vem essa história do holandês. Porque uma outra noite, a cronologia dessa história ela é meio bagunçada. Assim, ninguém explica exatamente data por data. Mas talvez naquele mesmo dia, ou no dia seguinte à noite, a Janis dando um rolê com o David Niehaus, encontra com o Serguei. E aí o Serguei fala: pô, eu tô indo para uma outra boate aí, vem comigo. Levou os dois para uma segunda boate, onde a Janis se apresentou. Inclusive, diz que nessa ocasião aí, eles chegando na porta do lugar, tinha um segurança lá que era um português que barrou a Janis, quase que ela não entra, porque diz que ela estava vestida de uma forma hippie tão jogada que o cara achou que ela era uma mendiga, vejam só. Mas conseguiram entrar e lá a Janis novamente cantou para a plateia local lá, que nessa ocasião já era mais bem formada. Diz que estavam presentes nesse dia ninguém menos que a Alcione e o Tony Tornado, hein? Duas lendas da música brasileira, estavam presentes nessa apresentação improvisada da Janis, junto com o Serguei. Imagina isso, que loucura, né? Quem viu, viu, né? Infelizmente, naquela época, não existiam tantas filmadoras para registrar um momento histórico como esse. Mas rolou essa apresentação lá, eles ficaram muito loucos, foram para a praia lá, Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, onde a Janis fez topless, né? Tem fotos, inclusive, disso aí. Não vou mostrar aqui porque, né? Sabe como é. E aí, toda essa movimentação, né? Da Janis Joplin no Rio de Janeiro, junto com um fotógrafo que fazia parte da Rolling Stone brasileira, chamou a atenção da imprensa. E aí rola uma entrevista coletiva da Janis, né? Lá no Copacabana Palace. Eu tenho imagem disso aqui. Eu deixei essa primeira imagem aí. Essa imagem que está aparecendo já é ela no desfile, né? Mas vejam só. A Janis lá no Copacabana Palace, né? Aqui é a entrevista coletiva, ó. Esse cara do lado dela aí, parecendo um Homem das Cavernas, com esse negócio pendurado aqui, né? É o americano aí que o Serguei chamava de holandês, por causa do sobrenome dele, mas ele é americano, David Niehaus, né? Tá vivo até hoje. Ele se envolveu com a Janis de uma forma muito forte, foi o último grande amor da vida dela, né? Aí fizeram essa entrevista coletiva aí. Nessa, né, a imprensa convidou ela para assistir ao desfile da escola de samba, né, das escolas de samba, que na época acontecia na Candelária. E ela foi lá para o camarote da Manchete, né? Na época nem era um camarote, era um palanque que eles chamavam, né? Veja aí, a Janis na praia, mas ainda com biquíni, né? Tem outras fotos dela sem, mas eu não vou mostrar. Olha ela e o Serguei aí, ó. Ela e o famoso Serguei. Aqui ela com o Niehaus e o outro rapaz, se eu não estou enganado, era irmão dele. Aí já é no carnaval, né? E aí ela cai na folia, os dois no hotel, né? Olha aí, Janis com o Rei Momo. E aqui ela, super feliz, lá nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Sensacional. De acordo com um jornalista, né, que estava presente lá na ocasião e acompanhou a Janis nesse palanque, ele foi apresentando para ela o que era a escola de samba, né, detalhando as alas, o que era um samba enredo e tal. Diz que ela ficou super interessada, prestando maior atenção no cantinho e ainda ficou dando uma sambadinha, assim, curtindo o remeleixo do samba, né? É muito interessante. E aí, pô, ela curtiu pra caramba. Só que aí vem a história que eu achei mais curiosa ali de todo esse contexto, por isso eu resolvi contar essa história aqui no vídeo. Na biografia, essa biografia da Janis aqui, que saiu recentemente no Brasil,
tem um detalhe de uma carta que ela manda para uma amiga. Carta não, era um telégrafo, né? Foi telegrafada a mensagem. A Janis, junto com o Niehaus, resolveram que eles poderiam fazer um festival de rock gratuito no Brasil, hein? Poderia ser o Woodstock brasileiro, cara. Imagina que sensacional. Eles deram até nome para esse evento. O evento ia chamar Unending Carnival. Get it on. Ou seja, carnaval sem fim. Deixa rolar, né? Ou bota pra, como diria o Camisa de Vênus. Não vou falar palavrão, mas vocês entenderam, entendeu? A ideia era essa. Porque, de acordo com as palavras dela, veja só, ela diz aqui para mim, ó, são 4 dias. É estranho, são 4 dias de festa. Depois disso, é ilegal. Daí nasceu o nosso plano, né? Que seria fazer um evento de rock de graça, né? Para que a festa continuasse. E aí, ela ainda comenta aqui, ó, mas era uma ditadura militar e eles tornaram a coisa impossível. Que loucura, né, cara? Imagina se isso acontecesse, né? Janis Joplin vem ao Brasil para o Carnaval e promove um festival de rock aqui em 1970, logo depois do Woodstock, né? Teria sido fantástico. Então, essa é a primeira história que eu achei fantástica com relação a Janis no Brasil, que eu não sabia, né? Ela teve a ideia de fazer o Unending Carnival, né? Que é uma curiosidade, né? Que muito gringo fica espantado, e até hoje é mais ou menos assim no Brasil, né? Rola o carnaval, tudo é permitido e tal durante aqueles dias ali, 4 dias depois, não pode mais, né? Naquela época mais, hoje menos, mas ainda assim ainda tem um pouco disso, né? Por exemplo, você não pode fazer o topless, né? Como ela fez. Ela fez numa praia reservada ali, que não tinha ninguém. Se ela tivesse feito isso em Copacabana, ela teria sido presa. E aí, na cabeça do gringo, isso não faz sentido. Fala assim, pô, mas eu fui ali ver no desfile, ali no carnaval, as mulheres estavam todas com o seio de fora, por que aqui eu não posso, né? Mas enfim, é assim que é. E aí, não deu certo. Claro, não deu certo a ideia de fazer o carnaval sem fim, né? O festival de rock no Rio de Janeiro, mas ela não estava afim de terminar a festa assim tão rapidamente. E aí, junto com o Niehaus, eles resolvem dar um rolezinho até a Bahia, porque ficaram sabendo que tinha uma comunidade hippie lá em Camaçari. Falaram, vamos até lá. Vamos como? Vamos de moto, né? É o ideal. Olha a ideia deles, hein? Por quê? Aquela coisa dos beatniks, de cair na estrada e tal, ela estava se sentindo a verdadeira beatnik, que era o que ela curtia no início de carreira, né? Esse visual, essa ideia dos músicos da geração beatnik e tal. Aí, os dois pegaram uma moto, saíram em direção à Bahia, chegaram a dormir uma noite na praia de Cabo Frio, né? Tipo, acamparam ali na praia e foram embora. Nesse caminho, eles foram parando, evidentemente, várias cidadezinhas e tal. Tem até um relato que ela também fez numa dessas cartas, que em uma rodoviária, caindo aos pedaços de uma cidadezinha, eles escutaram tocando Piece of My Heart, né, clássico dela, que era recém-lançada e tal, e ela ficou extremamente feliz, né, de estar no meio do nada no Brasil e a música dela tocando ali na rodoviária, né. Só que nessa acontece o segundo fato que eu achei bem curioso aqui, também que está na biografia dela e eu não tinha visto em lugar nenhum. Eles sofreram um acidente de moto. Vejam só, Janis Joplin, além de quase ter criado um festival no Brasil, podia ter morrido no Brasil, né? Porque eles teriam batido numa divisória da estrada, ambos foram arremessados da moto e a Janis chegou a ficar desacordada na estrada. O Niehaus parou um carro, botaram ela no carro, levaram para um hospital, não fala onde, tá? Não entra em detalhes na biografia. Teria ido para o hospital, lá ela foi medicada, né, sofreu uma concussão na cabeça, não foi nada muito sério, e foram liberados. E aí depois seguiram viagem, foram até essa comunidade na Bahia, tem fotos inclusive aqui, né? Veja aí a Janis tomando uma biritinha, né? Aí, ó, com o pessoal lá, os riponga curtindo. Aí, ó. Bem coisa de comunidade mesmo. Ela e o Niehaus, né? Que eles viraram namorados, então, tocando um biribalzinho ali, ó, fumando um cigarrinho. Sensacional, né? E aí, nessa, né? Eles chegaram até a Bahia, até essa comunidade lá. Depois foram até Salvador, né, na Bahia. A Janis
adorou Salvador, comprou lembrancinhas e tal, mas resolveram que era hora de retornar para a realidade. Ela precisava gravar um novo disco, voltaram para os Estados Unidos. Quer dizer, mais ou menos. Nessa de voltar, o Niehaus teve um problema de documentação, ele tinha que renovar passaporte e tal. Ficou para trás, porque ele queria continuar viajando o resto do mundo. Ele não queria voltar para os Estados Unidos. E aí eles se despedem no aeroporto, a Janis volta para os Estados Unidos, vai gravar o disco Pearl, que seria lançado só depois que ela falece, 8 meses, né, após essa viagem. A Janis falece com 27 anos, todo mundo sabe a história, né, overdose da heroína, que ela não conseguiu se livrar, infelizmente. O Niehaus vai para o Nepal, fica viajando, eles se correspondem. A Janis continuava apaixonada por ele, chegou a se envolver com outro cara, mas nunca esqueceu ele, até que ele tenta retomar contato com ela, dizendo que chegou à conclusão que realmente queria viver com ela e tal, né? Manda uma carta para ela que ela não chega a receber. Infelizmente, ela morre sem saber que ele pretendia retornar para ela, né? E é uma história que eles viveram no Brasil apenas, e é uma história realmente de filme, né? Muito interessante. Mas é isso, a história que eu queria contar para vocês, esses dois fatos aí marcantes da vinda da Janis para o Brasil, né? Que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Ela tentou fazer um festival de rock no Brasil. 2, ela quase morreu na estrada no Brasil, chegou aí para um hospital, sabe-se lá onde, né? Se alguém souber detalhes dessa história, eu gostaria de saber, né? De repente ir atrás, né? Alguém ir atrás de registro disso aí no local, vai que exista ainda até hoje, né? 51 anos depois, praticamente, né? Esse mês, 51 anos desses acontecimentos. Incrível, né? Muito interessante. Claro que existem vários outros detalhes legais dessa história aí, como, por exemplo, a Janis com esse visu dela no Rio de Janeiro, no carnaval, diz que chamava a atenção das pessoas, né? Aquela coisa meio hippie, a roupa colorida e tal, com o sovaco cabeludo, diz que muita gente achava, inclusive, que ela era um homem, era um travesti, um homem montado de mulher, porque ela deixava os pelos embaixo do braço, que isso lá entre os hippies era normal, mas aqui no Rio de Janeiro não era, né? Aqui no Brasil sempre teve essa coisa das mulheres se depilarem e tal. Então tem vários detalhes bastante curiosos dessa história aí. Mas se eu for contar tudo, esse vídeo vai ficar gigantesco. Então era isso que eu tinha para contar nesse vídeo especial sobre a vida e a vinda da nossa grande Janis Joplin ao Brasil. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí, compartilha com os amigos, pega o link aí, manda para os amigos aí que gostariam de conhecer essa história, né? Comenta aí nos comentários, né? E é isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco e até o próximo vídeo. Vai aparecer aqui no finalzinho a bolinha aqui para se inscrever no canal, certo? Valeu, fechou.